Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar mais de cinema, tá? Antes eu tenho que falar também que o meu canal do YouTube é Carlos Eduardo Luozi Rezende. Luozi, Lohse, Rezende com Z, tá? E por favor, se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem mais vídeos sobre cinema, séries, várias coisas que a gente conversa aqui, tá? Curta, compartilhe, comente, fique à vontade, tá? Sinta-se à vontade nesse humilde canal aqui, que é feito na base da orelhada, totalmente na base do improviso, sem edição, sem efeitos mirabolantes. Eu consigo dessa forma produzir muito mais vídeo do que se eu tivesse cheio de dedos, cheio de cuidadinhos, entendeu? Com a edição do vídeo, tá? Eu consigo produzir num ritmo muito maior, né? E eu tento aqui fazer mais qualidade do que quantidade, mas qualidade no caso seriam os comentários, né? Não a edição em si, tá? E quantidade também, fazer um conteúdo em grande quantidade com o máximo de qualidade possível, tá certo? E o negócio aqui é na base do papo mesmo, tá? Então vamos falar mais uma vez de cinema, vamos falar da mostra do Clint Eastwood, né, que está acontecendo lá no Estação Net Botafogo 1, que começou dia 28 de março, quinta-feira última, e vai até o dia 3 de abril, na próxima quarta-feira, tá? E hoje eu quero trazer um filme dirigido por ele, dirigido e estrelado por ele, feito em 1995, um filme que ficou muito conhecido na época, muito falado na época, chamado As Pontes de Madison, tá? Aí você pensa assim, Clint Eastwood, né? O cara, aquele macho alfa, que sai dando tiro e porrada em todo mundo, aquele negócio todo. Aí o nosso amigo Clint Eastwood vai fazer o quê? Dirigindo, ele vai fazer um romance, né? Onde ele vai fazer um par amoroso com a Meryl Streep, né? Escolheu bem o par amoroso, diga-se de passagem, né? Mas é aquela coisa, né? Você vai, né, com aquela. Você já sabe que é um filme de romance, você já sabe que é uma outra vibe, né? Coisa e tal, né? Mas você já vai preparado para ver um filme nesse, vamos dizer assim, nesse ritmo, né? Você já sabe que não vai ser uma coisa que usualmente ele faz, mas ainda assim, quando tu vê, ainda é um choque, cara. Realmente, ver o Clint Eastwood fazendo um papel, vamos dizer assim, mais amoroso, mais afetivo, é um negócio meio, né, estranho, né? Principalmente para filme de romance, né? A história, gente, é uma história bem simples, tá? Ele é baseado inclusive num livro, numa novela, né? Num romance, coisa e tal, né? Ele é citado no final do filme, tá? É um roteiro adaptado, né? E o filme fala sobre uma dona de casa, tá? Que vive no interior dos Estados Unidos, tem um casamento altamente tradicional. Ela vive em Iowa, né? Que é até a terra do Capitão Kirk, né, gente? É... O Capitão Kirk vai nascer lá daqui a uns 200 anos, né? Aí o que acontece? O que acontece? Ela tem essa vida dela, bem pacata, bem tradicional, coisa e tal, né? Ela não tem. A relação com o marido é uma relação altamente estável, mas também é uma relação altamente fria, né? Aquela coisa da dona de casa perfeita casada mesmo, de família tradicional conservadora do interior dos Estados Unidos, né? Os filhos não dão muita ideia para ela não tem, vamos dizer assim, um relacionamento muito profundo com os filhos, coisa e tal. E o filme começa, né? Ela já está morta, né? Ela acabou de morrer, né? Os filhos estão chegando na casa, entendeu? Estão conversando com o advogado e eles começam, né? A ver as coisas que que ela deixou, né? E descobriram que ela tinha um amante, né? E que ela queria ser cremada e que ela tinha um amante, né? E aí eles falavam que ser cremado não era uma coisa cristã, que ele não queria que as cinzas dela, como ela decidiu, né, serem jogadas do alto de uma ponte, né, lá de Madison, né, no caso, que dá título ao filme, né. E aí eles ficam muito, sabe, sem saber o que fazer, aqueles desejos da mãe lá. Primeiro, o filho mais velho, o filho se negava categoricamente, né, era um filho e uma filha, né. Ele se negava categoricamente a cremar a mãe, né. E quando eles descobrem, né, como mexem na papelada dela, e eles descobrem que ela teve um amante no passado, né, a primeira reação foi de repulsa total, né, principalmente do filho, que era o cara mais conservador ali, né.
mas ela deixou 3 diários, né? E ela pediu, né? Deixou uma carta para os filhos, né? E pediu para os filhos lerem esses 3 diários. E aí o filme começa, né? O filme é todo pautado nesses diários, tá? E aí, um belo dia, né? O pai e os 2 filhos vão para uma feira, né? Num outro estado, levar um bezerro, um negócio assim, tá? Para essa feira, para tentar vender esse bezerro, coisa e tal. E eles vão ficar 4 dias fora. Logo depois que eles saem, aparece um fotógrafo perguntando onde é que ficava a ponte tal, né? Que ele era um fotógrafo da National Geographic, né? Interpretado, né, pelo Clint Eastwood, tá? E ele queria fazer uma sessão de fotos, entendeu? Dessa ponte para a revista, né? E aí ela acaba mostrando o caminho para ele, né? Ele dá uma carona para ela e começa aquele negócio, começa uma relação que começa com uma amizade, né? E essa relação vai se aprofundando. O fotógrafo percebe que existe, que é uma cidade de interior onde rola muita fofoca, né? Que de repente seria bom não levar essa coisa adiante, mas ela fala: Não, eu quero dar uma saída com você, eu quero te conhecer um pouco melhor, a gente não está fazendo nada demais mesmo, né? Só que depois faz alguma coisa demais, né? E é aquela coisa, né? É o famoso romance proibido de 4 dias, entendeu? Que vai durar para uma vida inteira, né? E aí ela, obviamente, né, vai optar, né, pela solução, né? Aí é aquela coisa. Foge com ele, deixa a família para trás, os filhos, o marido, e bota todo mundo, vamos dizer assim, entrega os filhos e o marido, entendeu? Para os lobos da cidade lá que ficam fazendo fofoca e ignorando todo mundo. Ou ela continua mantendo aquela postura de perfeita casada, né? Ela vai para uma vida de aventuras e tornar a vida dela com muito mais graça, mas isso também vai ter um preço, né? Então, o que acontece? Ela falava, né? Ela, no próprio filme ela discute, né? Se eu vou com ele vai acontecer isso, mas por outro lado vai acontecer aquilo. Se eu fico com meu marido vai acontecer isso, por outro lado acontece aquilo. Ou seja, eram 2 situações de prós e contras, né? O filme deixa bem claro isso, mas é claro que ela estava muito mais, vamos dizer assim, influenciada pela tentação, né, de querer ficar, né, com o Clint Eastwood lá, né, todo bonitão lá, 1995, né? Ele tava um coroa bem enxuto naquela época, né? Hoje ele tá bem velhinho, né? Mas o que acontece? Ela obviamente optou, né, pela coisa, né, pela solução tradicional de ficar, né, com a família, né, até o fim, coisa e tal, né? E quando, depois que o marido dela acaba morrendo, né, ela recebe, né, logo depois ela recebe, né, uma caixa, né, com todas as lembranças dele, né, para ela, coisa e tal. Ela deixou tudo isso guardado, né? E aí ela deixou tudo isso guardado, escreveu uma carta para os filhos, colocou tudo isso guardado lá. E essa caixa, essa cápsula do tempo, né, a gente pode falar isso, né, acabou ficando para os filhos, né. Num primeiro momento os filhos ficam chocados, né, que a mãe, eles acreditavam que a mãe era aquela perfeita casada mesmo, que tinha uma relação estável, completamente fiel ao marido a vida toda, até que a morte separe, aquele negócio todo. E quando eles perceberam que ela teve aqueles 4 dias, né, de, vamos dizer assim, de caso, de uma relação extraconjugal, né, a primeira reação foi realmente de repudiar a atitude da mãe, né? Mas à medida que, principalmente a irmã ia lendo o diário, né? Ia vendo, ia conhecendo a mãe, que ela não teve oportunidade de fazer em vida, porque não havia um relacionamento estreito entre mãe e filhos ali, era uma família muito fria, né? Ela só vai conhecer a mãe depois da morte, né? E a mãe vai deixar uma série de lições, tanto para a filha quanto para o filho, entendeu? De como você levar sua vida mais na flauta, de como você ser uma pessoa mais afável, de como você ser uma pessoa que tem o direito de ser um pouco mais feliz, não ficar trancado nessas convenções tradicionais, né? E isso, inclusive, ajudou, né, tanto o filho quanto a filha, né, a reverem, né, suas posições em seus próprios casamentos e relacionamentos, que também estavam muito frios, também estavam muito ruins, até porque foram eles e isso que eles aprenderam em vida, né, a ter esse relacionamento, perdão, esse relacionamento altamente estável e frio, né. E aí a irmã decidiu ficar em Iowa, né? Que ela queria voltar às raízes dela, ela deixou o marido dela para lá, né? Enquanto que o filho tentou, né? Salvar o casamento dele, mas os dois inspirados, né?
por essa aventura de 4 dias que a mãe ousou, né, tomar, né, ousou fazer, né, no caso, né, e a postura também nobre dela, né, de ter, vamos dizer assim, querido ficar com a família, né, para poder preservar aquele núcleo familiar, né, não destruir aquele núcleo familiar totalmente, né. E aí no final do filme, né, eles atendem o desejo dela, né, e fazem, queimam, né, cremam o corpo dela e jogam as cinzas, né, do alto da ponte, né, onde a mãe deles teve o affair, né, com o fotógrafo, né. Quer dizer, é um filme bonitinho, engraçadinho, coisa e tal, sabe? Mas isso aí vai muito do gosto da pessoa. Vai ter gente que vai chorar rios de lágrimas, vai ficar altamente tocada, né? Coisa e tal, né? Eu confesso a vocês que esses filmes já foram, vamos dizer assim, mais... Pra mim, tá, gente? Pra mim, tá? Esses filmes já foram mais tocantes pra mim. Hoje, sabe, sinceramente, não sei, é uma questão de... O tempo passa, né? As nossas experiências de vida vão mudando, entendeu? E aí o que acontece? Aquilo ali é muito água com açúcar demais na minha cabeça, tá? Hoje em dia, tá? Mas é isso, né? Eu acho que a grande lição do filme é essa, né? Uma dona de casa tradicional que ousou, mesmo que fosse por um intervalo de 4 dias, entendeu? Vivenciar aqueles 4 dias tão intensamente que aquilo valeu por uma vida inteira, né? E ela deixou isso como herança, né? Essa lição, né? De você saber aproveitar a vida, né? Para os filhos, né? Que só tiveram a oportunidade de conhecê-la melhor depois do falecimento dela. O grande barato do filme foi isso, né? Foi esse legado que a mãe deixou para os filhos recuperarem, né, a vida deles, né? No caso, tá? Mas é isso, gente. Não tem muito mais que falar desse filme, não, tá? Um filme dirigido por ele, 1995, já tem tempo isso, hein? Já vai fazer quase 30 anos que esse filme aconteceu, né? Foi executado, feito, né? Tem 29 anos já, né? E parece que ele passou no cinema outro dia, né? Isso aqui é assustador, né? Mas tudo bem. O tempo passa rápido para todo mundo mesmo, né? Daqui a pouco todos nós vamos estar mortos mesmo, que o tempo passa rápido, né? Mas é isso, é a vida. Tá certo? Então vamos ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, né? Vida longa e próspera, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Não deixem de se inscrever no meu canal Carlos Eduardo Lose Rezende, L-O-H-S-E, Lose Rezende com Z, tá? E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.